Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane. Hoje é dia 8 de setembro de 2020 e o título deste vídeo é A Inveja do Querubim. E eu quero conversar com vocês nesse vídeo de onde que surgiu esse assunto na minha vida, qual foi a situação que me levou a ter essa revelação do Senhor, porque eu sei que foi Ele que me revelou isso, eu não li em livro nenhum a respeito disso. Eu ficava perguntando, quem que é Vaxi? Quem é Vaxi na Bíblia? Quem simboliza ela? O que que tem aqui maior? E outra coisa que eu perguntava também, só que irmãos, assim, foi anos perguntando, tá? Não foi eu perguntar num dia e o Senhor me respondeu no outro. Foram anos eu questionando ao Senhor, por que o diabo odeia tanto a gente? Qual que é o problema dele? O que que ele tem? Porque eu ouvia muito irmãos falando assim, o diabo odeia a gente porque Deus nos ama. E eu ficava, não, tem alguma coisa mais aí, porque é um ser que antes obtinha o testemunho de ser perfeito. Ele era aquele que estava lá, que andava nas pedras de fogo, querubim protetor, eu te ungi, aquela coisa toda. De repente, odiar bebês que estão no ventre, sabe? Você fica assim, o que que o bebê fez para ele? Que insanidade é essa? E eu comecei a questionar Deus, a falar, meu Deus, como é que ele chegou nesse nível de insanidade? O que que está acontecendo? Qual que é o ponto dele contra a gente? O que que ele tem? Qual que é a dele? Da onde que ele bateu a cabeça para ter esse ódio insano contra nós? E eu comecei, irmãos, a orar a respeito disso. Não foi um negócio que eu deixei quieto, não foi um assunto que eu deixei para lá, não foi um assunto que eu orei uma vez só. Eu comecei a buscar o Senhor exclusivamente sobre esse assunto do ódio que o diabo tem pelo ser humano. E eu estava lendo um poema satânico e o poema dizia assim, tudo que existe, olha o nível do ódio dele, tudo que existe é digno de ser destruído. Aí eu parei e falei, não, pai, eu quero saber por que que ele tem esse ódio, o que que aconteceu aí na eternidade? Meu pai, o que que aconteceu em eternidades passadas? Que Lúcifer tem essa obsessão de ódio contra nós. Não, deve ter acontecido alguma coisa muito séria. Que conversa que aconteceu entre o Senhor e ele? Como é que foi a reunião para chegar ao ponto de o Senhor expor que sabia lá que ele estava desejando o teu trono, colocar o trono dele acima do teu? Que negócio que foi? Que reunião que aconteceu? Como é que foi? Irmãos, eu comecei a orar a respeito disso. Era o ano de 2012 e um dia, eu estava orando há muito tempo já, tá? Não marquei o tempo que eu fiquei orando, irmãos. Eu simplesmente orava. Quando eu ia orar, eu orava sobre isso. Eu falava, pai, me mostra porque o diabo nos odeia. E um dia, quando eu estava com os joelhos dobrados, orando, o Senhor disse assim, irmão, se você vai te escandalizar isso, me perdoe, mas foi o que o Senhor me falou, tá? Ele falou, você vai pegar um caderno e uma caneta e vai no cinema assistir o filme A Branca de Neve e o Caçador. E vai anotar o que eu te mandar, o que eu te falar. E, irmãos, eu fui. Lá fui eu, comprei meu ingresso no cinema, sentei lá com meu caderninho e eu ficava com o celular para iluminar, né? E a primeira cena que o Senhor falou, anota. E olha o que ele falou. O diabo, ele tem desejo de ser puro de volta. Nessa cena ali, irmãos, que a Ravena mergulha numa piscina de um negócio, uma gosma branca, para se cobrir de branco, de puro, o Senhor falou para mim, ele queria ser puro novamente. Ele amarga um arrependimento do passado. Só que ele não pode se arrepender, tá, irmãos? Vamos deixar bem claro aqui que não existe isso. O decreto de Deus para a vida dele já está feito. O diabo que os enganava foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Eles vão ser lançados no inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Tormento eterno, é aquilo ali, tá? Eu só tô falando para você o que Deus me disse. Ele amarga um arrependimento que não tem volta. Ele odeia
o fato de que você pode pecar e se arrepender e o Senhor te perdoar e ele não tem perdão. Isso aí é um negócio que ele não engole. Então ele tem esse ódio contra nós, ok? Essa cena foi a cena que marcou, que o Senhor falou para eu anotar. Aí eu fui anotando as outras coisas que eu ainda vou abordar com vocês aqui, em outros vídeos, para não ficar muito longo. Mas quando eu cheguei em casa, eu comecei a orar a respeito das coisas que eu tinha anotado, porque o Senhor ficou quieto. Ele me falou aquelas coisas ali, e eu ainda não tinha entendido. Eu falei, Senhor, eu tô perguntando para o Senhor por que o diabo nos odeia. E eu não tinha entendido, irmãos. Então, continuei orando. Eu orei mais um tempo, irmãos, mais alguns dias, até que um dia, em oração, o Senhor disse a frase: a inveja do querubim. E eu vou te falar um negócio, irmãos. Quando ele me falou isso, sabe que tem gente que fala, ai, Deus fez um download completo na minha mente. Deus colocou a informação. Eu vou te falar como é que foi isso aí, como é que eu senti. É como se você ganhasse uma caixa, você abre a caixa e você consegue ver um livro, você consegue ver uma bala, um bombom, um chocolate, um apito, vários objetos. E você está vendo, e você está vendo todos eles, e você está vendo a cor de todos eles, a espessura, o tamanho. E o que, quando Deus falou para mim, a inveja do querubim, veio essa caixa de informação completa. Eu não li, eu não fiquei vasculhando filmes para entender. Foi como se ele falasse para mim, ele tem uma obsessão por espelhos. Ele tem uma obsessão com os 3 dias que o Senhor Jesus foi sepultado até a ressurreição. Ele tem uma obsessão de ódio contra vocês, porque vocês são Esther e ele é Vasti. Irmãos, não li isso, isso veio. E sabe quando Deus te fala algo, o mundo inteiro pode contestar, você sabe quem foi que te falou? Você tem no teu espírito a informação completa? Ninguém, meu irmão, mas podem debochar, Fui muito debochada já por causa disso. Antigamente, quando eu lancei o primeiro canal Parábolas do Inferno, eu tinha muita ingenuidade com relação ao YouTube, então eu colocava músicas, e música, o que mais tem direito autoral é música, né? Você largar ali um áudio, você é banido, o teu canal é deletado. Eu não sabia, então eu fui perdendo canais por causa disso. E eu tinha vergonha de falar. Eu não tinha vergonha da mensagem, tanto que ela existe até hoje lá. Em 2013, eu acabei fazendo o upload dos vídeos para um site de hospedagem. Alguns deles eu não sei porquê, mas eles não deixam fazer o download mais. Mas não tem problema, porque eu vou falar deles agora abertamente aqui, com até uma qualidade muito melhor de imagem. E eu nunca tive vergonha da mensagem, porque eu sei de quem eu recebi ela. E quando você sabe, irmão, que você recebeu a mensagem de Deus, você não copiou de ninguém, você não leu em livro nenhum, e a Bíblia parece que... Irmãos, o livro de Esther para mim virou outra coisa. Outra coisa. Eu entendi, eu fiquei tão grata a Deus por ter me ensinado quem é Vasti, quem ela representa. Então você vai ver aí pregações, Vasti, você quer ser a mulher sábia ou a tola, tal, tal, tal. Ok, para mim Deus deu essa revelação. Eu não estou questionando as outras que Deus deu para outras pessoas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu acredito que ele pode trazer mensagens incríveis ali, de uma mesma passagem, mensagens diferentes para pessoas diferentes. Para mim, foi isso que o Senhor falou, porque eu questionava quem é Vasti, quem ela representa. E irmãos, você vai analisar daí. Aí você vai ver a Ravena mergulhando naquela piscina de gosma branca, tentando se purificar e ser branco como a neve novamente. Só que não dá, porque é só o sangue de Jesus que nos purifica. Tanto que ela fala depois para Branca de Neve
que o feitiço dela só poderia ser desfeito pelo sangue mais belo, e foi desfeito pelo sangue de Jesus, é o sangue mais belo. Você vai ver a bruxa do mar desesperada, tentando se fazer de noiva, tentando se passar pela noiva do Cordeiro. Você vai ver o desespero do diabo de querer ser você. Você vai ver no desenho da Branca de Neve original a raiva da rainha má quando o príncipe começa a se relacionar com a Branca de Neve, se aproximar dela. Você vai ver em Cinderela o desejo da rainha não, né, a madrasta, o desejo da madrasta da Cinderela de mantê-la trancada, não deixar ela ir no baile, não deixar ela se relacionar com o príncipe. Não querer que o príncipe veja ela, mas Deus esconde debaixo do nariz de Lúcifer a igreja, e ele vem e ele se relaciona com ela, ele dança aquele baile com ela, na cara do diabo. Deus tem relacionamento conosco, ele deseja intimidade com a gente. E irmãos, deixa o diabo ficar com inveja, deixa ele ficar com ciúme, ele perdeu já o tempo dele, a oportunidade dele, e ele jogou no lixo com as próprias mãos. Esse é o teu tempo. Você tem até meia-noite, irmão. Até meia-noite espiritual. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo sair ao seu encontro. Você tem até meia-noite espiritual para decidir se vai no baile ou não. Para decidir se relaciona com Jesus Cristo ou não. Não perca o teu tempo porque tá acabando, viu, meu irmão? Tá acabando. Se relacione com Deus. Aproveita essa oportunidade, porque o diabo tem inveja da oportunidade que você tem hoje. Você, humanidade que vive, você pode se relacionar com o príncipe. Ele já perdeu, para ele já acabou. Vou continuar postando aqui os vídeos, irmãos. Como eu falei, vou fazer em pedacinhos para não ficar muito longo, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.